noite a todos, queridos irmãos. Mais uma vez celebramos este encontro com a permissão dele, o Senhor de todas as coisas, que tudo sabe, e se ele permite que nós enfrentemos essa batalha, é porque, caro irmão, ele já preparou a vitória. Não desista, confie. Antes de seguirmos com a preleção desta noite, vamos juntos fechar os nossos olhos e com serenidade saudar e agradecer com o convidado desta noite. Neste momento, vamos tranquilizando nossos corações, vamos agradecendo ao nosso anjo da guarda pelo cuidado e carinho que tem conosco. Vamos nos ligando a Maria, Mãe de Jesus, quando aqui esteve encarnado. E vamos sentindo seu abraço materno, acolhedor, o cuidado e a proteção de mãe. Então, elevando nossos pensamentos, chegamos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos por Ele ter vindo a este mundo trazer os seus ensinamentos, trazer o seu amor. E pedimos para Ele que nos ajude a seguir a nossa caminhada, praticando o seu Evangelho, praticando os seus ensinamentos, nos ajudando a ser luz aonde formos, nos ajudando a ser pessoas cada dia melhores. Então, pedimos que Ele nos leve à presença de nosso Deus Pai Eterno Todo-Poderoso, onde de joelhos espiritualmente agradecemos pela vida, pela saúde, agradecemos por tudo que Ele nos deu e que Ele nos dá. Agradecemos por estarmos ouvindo mais essa preleção. Agradecemos pelo teto, pelo alimento, pela saúde. E como forma de gratidão, oramos a oração que Jesus nos ensinou quando aqui esteve. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Obrigado pelo pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Hoje, nossa preleção será um tema delicado. Não separeis o que Deus juntou. O divórcio. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, itens do 1 ao 5. Este tema é objeto divergente desde os tempos de Moisés. E cada religião tem um entendimento. O catolicismo, o casamento, é indissolúvel. E a justificativa para a proibição se encontra em uma suposta fala de Jesus, que pode ser encontrada em Mateus, capítulo 5, versículo 32. Jesus disse: em verdade vos digo que qualquer um que se divorciou de sua esposa, exceto por infidelidade, transforma a mulher em adúltera, e qualquer um que se case com ela comete adultério. Já no judaísmo, existe a possibilidade do divórcio, sendo um dos preceitos da Torá, que pode ser encontrado em Deuteronômio 24:1. Está escrito: quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela,
E então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, fará uma carta de repúdio, lhe dará em sua mão e despedirá de sua casa? Para os protestantes, os luteranos, os metodistas, os presbíteros, há a permissão da separação. Mas para os batistas, há a possibilidade, desde que um pastor autorize. As outras denominações evangélicas que desautoriza a separação. Já no budismo, aceita o divórcio e a reconhece e entende que há uma legitimidade de um novo casamento. Já o islamismo reconhece o divórcio, contudo, o desencoraja por todos os meios possíveis. Essa separação conjugal, posso dizer que é uma das situações mais dolorosas a que estamos sujeitos a passar na Terra. E quando há os filhos, a dor fica ainda maior, aquela sensação de fracasso, vazio, culpa, o coração fica apertado, sofre todo mundo, o casal, os filhos, os amigos, os familiares. Mas se nem mesmo Jesus Cristo consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento, não disse ele, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu que despedisseis vossas mulheres? Isso significa, já o tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Jesus ainda diz, porém, lá no princípio não foi assim. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam eles, segundo a lei de Deus, as uniões derivando de simpatia e não da vaidade, da ambição, nenhum ensejo davam ao repúdio. Quando ainda nos fala, especifica o caso em que pode dar-se ao repúdio de adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas cumpre que se tenha em vista os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação. Querendo abolir um uso bárbaro, precisou de uma penalidade que a substituísse, e aí encontrou no agravo que adviria dessa proibição de um segundo casamento. Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, tinham de passar pela prova do tempo. Era uma lei para os tempos de Moisés. Para hoje, seria tida como uma lei machista, porque só tratava do adultério da mulher, pois a mesma era uma propriedade do homem. A mulher não tinha direito a nada. Então, como o Espiritismo vê a separação? Ele aceita o divórcio? O Espiritismo aceita e compreende o divórcio. Ainda mais nos tempos de hoje, quando colocam como provas a realizar com as escolhas feitas em uniões baseadas no desejo da carne, em um impulso mal pensado. E agora, nesta prova de fogo, nesta pandemia, onde o convívio diário expõe todas as virtudes e defeitos de todos, no momento que deveria haver uma união familiar, se um não estiver verdadeiramente em sintonia de amor, o fim bate à porta. E a maioria
deixe entrar. Como foi tema na semana passada, acho que umas 2 semanas atrás, do Fantástico, há muitos pesos e medidas a serem tomados nesse momento da vida. Então, na célebre frase, o que Deus uniu, o homem não separa, o que podemos entender o que Deus uniu através do amor. Ninguém tem o direito de separar. Ninguém tem esse direito. Mas às vezes esta união não houve o verdadeiro amor. Às vezes pode ser um resgate, uma dívida de gratidão por uma outra vida vivida, que poderia ser realizada com uma forte amizade ou com um sopro em nossas vidas e acabou com uma união matrimonial. Há casais que vivem como um exemplo a ser seguido. Eu conheci mas infelizmente um dos cônjuges quebrou o elo da fidelidade, não cumpriu a sua parte e o amor, o companheirismo que era exemplo, chegou ao fim. Quando todos os casais envolviam os filhos, os amigos, os familiares, era um elo. Isso tornou-se uma coisa pesada, mas que só quem caberia a resolver era apenas os envolvidos. Então resolveram que era hora de findar essa união, pois sem amor não há como seguir em frente. Sem amor nada se constrói. Aos poucos os filhos, a família, os amigos entenderam e apoiaram essa decisão. Tudo com muito amor, e a vida seguiu. E cada um com o seu livre-arbítrio seguiu seu caminho, seu novo destino. A ex-esposa encontrou em um companheiro uma união completa, unindo os filhos de cada um. Agora tem os filhos que sempre sonhou, mesmo que esses filhos vieram prontos da união anterior de seu novo companheiro de jornada. E Deus foi tão maravilhoso, tão misericordioso, que uniu os irmãos com muito amor, mesmo não existindo laços de sangue. O ex-marido hoje segue sua vida também, feliz em uma nova união e novos projetos. E agora, a frase para esta experiência das nossas vidas, de todas as vidas, é: Deus escreve certo por linhas tortas. Sim, acredite, ninguém se casa pensando em se separar. Se um dia chegar ao fim esta união, o que deve ficar são apenas as coisas boas. Lembrar e alegrar ao espírito todos os anos que foram felizes. Lembrar de tudo de bom que recebeu nesses anos. Todos esses anos juntos. Lembrar o quanto foi enriquecedor todo o aprendizado da vida a dois. Pois há 2 tipos de união. Aquela quando sentimos aquele amor no casal fluir e chegar até nós com uma brisa leve e doce, mas há também aquela união que só tem brigas, com palavras duras, agressões físicas, e antes que machuque o corpo de ambos, antes que machuque o coração, antes que machuque a alma, onde o coração de um dos dois, ou até os dois já endureceu, a lei humana criou o divórcio, a separação. Daí se faz realmente necessária. Antes que a dureza de um dos corações finde com a vida de um dos cônjuges, com a morte. Faz muito tempo, lá em meados de 71, precisamente em 71, havia um programa que se chamava Pinga Fogo, da extinta TV Tupi, com muitos programas, ao qual um convidado especial foi Chico Xavier. E quando perguntaram sobre o assunto, ele claramente diz que, como espírito, entende que aqui viemos para melhorarmos, como espíritos que somos. Combinamos reencarnar para resgatar dívidas com nossos algozes. Faz até um apelo à Igreja Católica, que na época o país
era em sua maioria de católicos. Fez um apelo aos magistrados para repensar no assunto e também para que sejam abençoadas novas uniões de irmãos que viveram a separação de corpos e agora estavam em novas uniões de amor. Falou com muito amor em suas palavras, falou que não somente a infidelidade conjugal separa um casal, mas o fim do amor, o fim do respeito. Se tiverem oportunidade, pesquisem este programa. Está disponível no YouTube a qualquer tempo. Se esta condição bater em sua porta, tente entender. Vamos tentar entender e separar em máxima harmonia. Claro que aí dependerá do homem e da mulher, do respeito mútuo, do crescimento espiritual de ambos. Claro que desta união, se tiver ficado filhos, se acontecer novas uniões, dependerá do novo marido e da nova mulher. Esta harmonia, o equilíbrio para a paz reinar entre todos esses envolvidos, dependerá da harmonia entre todos. Não podemos nos precipitar, mas se o divórcio for a única solução, perdoe as faltas que o outro cometeu. Aceite o perdão do outro, se perdoe, repense a nova forma de amor que fará parte de suas vidas. O amor de irmão em Cristo. Lembre, o amor que os uniu um dia. Converse com os que estão em sua volta. Aceite que o fim pode ser o recomeço ainda mais bonito, de coisas muito boas. Mas antes dessa decisão que vai mudar para sempre a vida de todos, façam a seguinte pergunta: fizemos tudo por nossa relação para dar certo? Será que não é um momento passageiro? Este momento é um momento de dor e somente quem vive e quem viveu sabe o quanto é triste. Lembre-se, dois espíritos não se cruzam por acaso. Somos o resultado das pessoas que passaram por nossas vidas. Combinamos estar aqui agora, muito antes de reencarnar. No começo da vida, pode acontecer. Sim. Em outras uniões podem ter sido seu primeiro amor, e aí para a primeira mulher, enfim, deve se aprender e lembrar aquele tempo que você caminhou, essa jornada de vida que você teve com a pessoa, de 2, 10, 20 anos ou mais ao longo da vida. Eu conheci alguém. Por acaso, seja grato a Deus pelo aprendizado, e se vier uma nova relação a dois, ame novamente, pois a nova união também é oportunidade de crescimento espiritual. Deus permitiu para a sua vida esse recomeço. A oportunidade de ser melhor, de ser mais dentro da relação, de aprender com os erros cometidos do passado. Quando entendermos que Deus abençoa toda a união, com ou sem cerimônia religiosa, que nossa maior preocupação deve ser convidar Jesus para viver em nosso lar, viver em harmonia, pois Jesus é amor. E sem amor, nenhuma união será sólida. Nem sólida e nem feliz. Então vamos fazer ao outro o que gostaríamos que fizesse a nós. Se não quisermos ser traídos, que nós também não traiamos o nosso companheiro. Se quisermos tolerância com nossas faltas, vamos tolerar as faltas que o outro comete contra nós. Vamos pensar, vamos sentir. Só assim a união será duradoura e passará pela riqueza, pela pobreza, pela saúde, pela doença, até que a morte os separe. Temporariamente, é claro. Queridos irmãos, reflitam o que motivou o seu casamento. O amor que sempre esteve presente,
a alegria, o convívio. Reveja as fotos dos momentos de alegria, das festas, dos momentos difíceis, relembre-os e como eles puderam ser superados para que esse novo momento seja superado. Converse com seu par, perdoem-se. Mas se mesmo assim chegar à conclusão que o amor de casal chegou ao fim, e se houveram filhos nessa união, honre com respeito, dedicação mútua, amor fraternal esta criação dos filhos que Deus confiou a vocês. Fiquem em paz, reflitam quantas vezes forem necessárias. O momento que Deus nos dá agora é para entrarmos, para nos encontrarmos, para acharmos o que nós perdemos ao longo da estrada da vida. Agradeço a oportunidade de estar mais uma vez com vocês, caros irmãos. Mas essa noite, sempre com a permissão, bênção de Jesus e Deus nosso Pai maior. Vamos fechar os nossos olhos, sentir o amor cristão invadir os nossos corações, vibrar para todo o amor que estiver, para o infinito, com vibrações finais do nosso convidado desta noite. Boa noite, queridos irmãos. Convido a todos neste momento, depois dessa agraciada palestra, que possamos direcionar nossas energias, os nossos melhores sentimentos a todo o planeta, que envolvamos com tudo que temos de bom todos os países e povos, principalmente os que se encontram na miséria, na pobreza ou em guerras. Que possamos, com essa mesma energia, envolver o nosso Brasil, pátria do Evangelho, para que possamos trazer um pouco de paz a todos os habitantes. Possamos também direcionar essa energia a todos os lares de idosos e orfanatos que possam chegar no mais íntimo dos que estão abandonados e confortar seus corações. Possamos estender essa energia a todos os profissionais da saúde, a todas as famílias que sofrem com algum desencarne e a todos que são bem-vindos nessa terra. Possamos vibrar intensamente por todo o bem universal. Que essa mesma energia chegue ao coração de cada um de vocês e se espalhe por toda a sua família, sua moradia, seu pai, para que possamos juntos vibrarmos no bem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.